Fala, piazada! Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Melhor Volta, episódio dessa terceira temporada. E como vocês já estão acompanhando, já sabem, todo comecinho do episódio a gente agradece os nossos patrocinadores. E eu vou começar com a Digicast, esse estúdio fantástico onde a gente grava o Melhor Volta. Se você tem um podcast, está com uma ideia de um podcast, coloca essa ideia no papel, traz aqui para o Thiago. O Thiago vai desenvolver a ideia com você e você vai ter o seu podcast. Não perca tempo. Os podcasts estão pipocando por aí e talvez o seu seja o próximo. Então, vem para a Digicast. Quero também agradecer um grande apoiador meu, que é o Kart GT Pinhais. Se você tem vontade de começar no automobilismo, comece pelo kart. Comece brincando, comece se desenvolvendo. Fala lá com o meu amigo Rafael. Ele vai abrir um espaço bacana para você, para sua turma, para você poder brincar de kart, né? E começar a entrar no mundo do automobilismo. Tenho certeza que é diversão garantida. E ele vai achar um horário que seja da conveniência de vocês. Falando em conveniência, Rede Salvaro, abastecimento com combustíveis de qualidade, troca de óleo e check-up gratuito de 15 itens. Lojas de conveniência própria e franqueadas da AMPM. São 33 unidades em todo o Paraná. Baixe agora o app da Rede Salvaro. Lá você vai encontrar rotas para todas as unidades, controle de abastecimento, cashback, descontos exclusivos. Entre no app, gere seu código de desconto na hora. Rede Salvaro, tudo que você precisa, você encontra aqui. Quero também agradecer a Drax Esportes, integrante do grupo Drax, conecta empresas a pilotos e atletas, estabelecendo parcerias estratégicas no cenário esportivo, com sólida expertise em gestão de carreiras. A empresa tem como propósito fomentar negócios, concretizar sonhos e proporcionar experiências marcantes e momentos inesquecíveis. São desde 2012 gerenciando carreiras e ligando empresas. Então estamos começando mais um episódio e antes deixa eu dar um recado bem bacana para vocês. Você que é piloto, você já escutou falar na Cascavel de Ouro? Então você que é piloto, que tem a vontade de correr a Cascavel de Ouro, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ano passado o sucesso da Cascavel de Ouro foi tão grande, que as inscrições para esse ano se encerraram em 72 horas. Mas calma lá. A promoção, a empresa que organiza a Cascavel de Ouro resolveu abrir vagas para a Cascavel de Ouro Light. Então vai ser uma prova que acontecerá na sexta-feira, também nos mesmos moldes da Cascavel de Ouro, só que na sexta-feira à noite. Então, para essa categoria ainda tem vaga. Então, corre lá no Instagram, Cascavel de Ouro, só encontrar o link para você poder fazer inscrição e também participar desse evento fantástico a Cascavel de Ouro. Então vai correr Cascavel de Ouro Light na sexta-feira, Cascavel de Prata abrindo a Cascavel de Ouro, que é no sábado à noite. Então, para você que é piloto, não perca essa oportunidade, se inscreve lá. Dito isso, feito aquilo, Tiagão, rola a vinheta e vamos começar. Fala, piazada, então vamos começar. E sabe aqueles... Do ano passado eu fiz muita entrevista boa, muita. Então se você for olhar ali dentro no hall das nossas entrevistas, tem entrevistas sensacionais. E uma delas, sabe quando você tem a sensação de que faltou tempo para a gente poder conversar um pouquinho mais e falar um pouco mais de todo o conhecimento que essa pessoa tem? Então eu consegui trazer essa pessoa mais um pouquinho para a gente conversar e explorar todo o conhecimento dele do automobilismo. Seja novamente bem-vindo ao Melhor Volta, Rodrigo Vicente. Muito obrigado, Luiz. Feliz de estar aqui novamente, conversar com a galera. Diz que você recebeu diversas cartas, né?
Foram mais de 200 cartas mais de 200 cartinhas, meu retorno. Acho que a gente tem que valorizar uma pessoa que escreve 200 cartas, né? É Então, verdade, por isso mesmo. estamos aqui. Então, vamos conversar de automobilismo. Esse ano de 2025 que está começando, todas as categorias do automobilismo bombando. Ontem tivemos o lançamento dos carros da Fórmula 1. Tudo em ebulição. Não, esse começo de ano, a gente está aí fechando praticamente o mês de fevereiro, mas poucas categorias iniciaram efetivamente nas pistas, né? A maioria ainda está nos bastidores, né? E tem bastante coisa para a gente poder explorar. Mas eu já quero primeiro, já que você veio, acho que em julho do ano passado, né? Agosto. Bem no meu aniversário, 12 de agosto do ano passado, dia do aniversário, veio comemorar com a gente aqui. Como é que você viu o fechamento Você continua na MBR, fazendo as narrações, na Copa Truck e no seu canal Eleven TV. Então, aqueles que gostam de automobilismo virtual, tem aqui um narrador de provas do automobilismo virtual. Quantas provas hoje você tem contabilizadas já narradas? Olha, só na Eleven TV já passou de 1.000. Desde 2019. E eu tô fazendo desde 2012, então eu não tenho uma conta exata, mas com certeza mais de 2.000 transmissões facilmente só no virtual. E isso, eu comecei a acompanhar depois, eu comecei a escutar tuas narrações no virtual e comecei a ver tuas narrações no real, né? Na Copa Truck, na OMBR. A sensação quando você está narrando o virtual é que tudo aquilo ele é absolutamente real para quem está ouvindo, porque a dedicação que você imprime em tudo aquilo no teu forno, que a tua profissão de narrar aquilo, de trazer as emoções, ela é idêntica tanto para o virtual quanto para o real. Isso me impressionou muito. É uma coisa que o pessoal às vezes fala, mas eu vou assistir a transmissão contigo no real e você fala o mesmo bordão que você fala no virtual. Eu falei, claro, se me chamaram para narrar no real, porque gostaram do meu trabalho no virtual, é com os bordões, é com as falas. E eu acredito que o diferencial, e não é desmerecendo ninguém, mas o diferencial é você realmente tratar com seriedade aquilo. Uhum. E eu sempre falo isso, desde sempre, até comentei algo parecido na nossa outra entrevista, mas com uma outra vertente. Eu sempre tratei aquilo com realidade, entendendo aquilo como uma corrida. Porque tem muita gente que faz meio no oba-oba, faz na brincadeira, faz com muita brincadeira, uma coisa meio caricata, sarcástica. E eu sempre vi aquilo como algo que eu tinha que fazer como no real, como eu via no real. E acabou sendo um baita de um laboratório, uma baita de uma escola para mim. Então ir pro real acabou se tornando fácil, as pessoas perguntam se é difícil, se eu fico nervoso, e não é querendo me achar, mas é uma verdade. Quando eu vou para o automobilismo real, eu fico mais relaxado até do que no virtual, porque lá eu só preciso focar em narrar. No virtual, não. No virtual eu tenho que operar as câmeras, eu tenho que cuidar do áudio, cuidar dos caracteres que aparecem na tela. Mas a parte principal, que é a narração, é igual nas duas. E eu tento realmente trazer aquilo que eu faço no virtual para o real e vice-versa. Para a pessoa que está olhando ter essa mesma impressão que você. Pô, não é só um joguinho, é um troço que tem seriedade. E exatamente assim, a partir da tua entrevista que eu fiz aqui, eu comecei a mergulhar mais profundamente em observar detalhes, a ponto de olhar simulador, olhar a definição dos jogos, como é que... porque, lógico, tem aquele piloto que comprou o simulador, ou ele brinca ali, né, de jogar online, mas tem aquele piloto que ele é concentrado Sim. naquela brincadeira, entre aspas, para ele já não é mais. Né? Ele já investe em equipamento um pouco mais pesado, dos simuladores, ele já vai procurar até fazer cursos de pilotagem virtual, então começa a evoluir dentro de um padrão. Você já tem equipes, né, surgiram na pandemia, algumas se mantêm, de um profissionalismo dentro do simulador altíssimo, num nível que as pessoas não imaginam que existe, né? E aí vem de encontro, assim, se existe o piloto que ele brinca de virtual e se existe o piloto que leva aquilo muito a sério, ia chegar um momento que a gente teria as narrações como hobby. Sim. E as narrações profissionais.
né? Então você usa, vamos colocar assim, a tua narração lá, vamos imaginar lá atrás, começou como um simulador de narrador, né? De narração, mas hoje você é profissional tanto no virtual quanto no real. E talvez por isso hoje você esteja despontando e já ocupando alguns espaços no automobilismo real que as pessoas fiquem, mas da onde veio, né, o Rodrigo Vicente? Até tá tendo aquela trend agora nas redes sociais que é primeiro você começa e depois você melhora. Exatamente. E eu acho que é isso. Para quem começou como eu em 2012, e o automobilismo virtual já tinha uma história um pouco antes disso, mas depois deu um boom. Para quem começou em 2012, a narrar, né? Porque a jogar eu comecei em 2007. E você olha assim hoje em dia e fala, caramba, claro, falta um grande caminho ainda para percorrer para chegar num patamar que deveria merecer ou de equivalência aos grandes jogos que a gente tem, os grandes esportes, os e-sports, melhor dizendo. Mas quando você para olhar assim e fala, uau, eu fiz parte disso, eu tava lá no começo, eu ajudei a plantar essa sementinha e ela tá germinando. Veio aquela frase na cabeça, quando eu cheguei aqui tudo era mato, né? Estavam começando assim a roçar ainda, já tinham queimado um pouco do mato, mas sim, era mais ou menos isso aí. Então hoje em dia, em todos os níveis, não existe no automobilismo virtual... Talvez exista um ou outro de uma era mais romântica, porque assim como no real, você tem as evoluções dos equipamentos. E se antigamente um piloto conseguia montar o carro em casa e ir para a pista correr, como conta o Piquet, que tirava lá o motor do carro de um, o freio do carro do outro para ir correr, o Ingo Hoffmann falando que colocava Santo Antônio de PVC no carro. Então isso acontecia antigamente. Hoje em dia é inimaginável. Tudo evolui. E o virtual também é assim. Ainda tem algumas pessoas que têm um equipamento mais simples e conseguem competir bem, mas a maioria já está colocando o sarrafo muito para cima. Então são 3 telas, volantes caríssimos, pedais caríssimos. Esse final de semana até eu fui na casa de um amigo andar no simulador dele e ele estava com uma célula lá no pedal, um negócio que quando você acelera você sente a vibração do pedal. Eu já tinha visto no freio. Nesse caso, você sente no acelerador também, conforme você vai dando pé, vai sentindo a vibração linear, assim. E daí o freio já tinha já conhecia esses pedais que ele aquela vibração que vai mudando o giro. Exato. E daí isso também vai refletindo no próprio cockpit, que daí você coloca esse módulo também no cockpit. Então, claro, são freaks, vamos assim dizer, são frescurinhas. Mas se você for olhar a parte de equipamento, que são os pedais, volante, monitor e computador, isso está muito evoluído hoje em dia. E daí tem vários níveis, do menos caro até o muito mais caro. Talvez hoje em dia um grande expoente disso seja o Tony Kanaan. Você olha ele hoje em dia e vê como um grande cara que é um piloto real, consolidado, campeão de 500 milhas, campeão da Indy. E ele é um dos principais nomes do automobilismo virtual também, tendo a equipe dele, tendo a participação dele no virtual e com equipamentos fantásticos. Tem as parcerias, mas com equipamentos fantásticos. Então, todo mundo subiu, todo nível subiu e, obviamente, que isso reflete em transmissão, isso reflete em comissários de prova, isso reflete em valores de inscrição, que as pessoas não entendem o valor aumentar, mas tudo tem um custo. Ainda mais que as coisas, a maioria são em dólar, o dólar aumentou, mas você tem que pagar as pessoas. Foi esse o tempo que hoje em dia alguém vai querer fazer alguma coisa por gosto. Claro. Eu sou apaixonado por aquilo. Não, ninguém tem, mas dentro de um perfil do automobilismo virtual, e eu sempre falo que ninguém tem que trabalhar de graça, tem que cobrar valores justos de inscrição, para ficar fazendo favor. Porque a pessoa vai se divertir, a pessoa tá indo lá andar, tá brincando e tudo mais, e daí o organizador bobão tá lá de graça fazendo. Não, muitas vezes tirando do bolso até para... Todo mundo tem que ganhar. Eu sou dessa opinião. O piloto ele está pagando a inscrição, um valor que seja um pouco mais alto, e ele vai ter o ganho que seria um troféu legal, uma premiação em dinheiro, alguma premiação em itens, em objetos, que pode ser um volante, um teclado, um fone, enfim. Então todo mundo tem que ganhar no final das contas. O narrador, o comentarista, o comissário de prova, quem cuida de não sei o que, todo mundo tem que ganhar. Foi-se o tempo de fazer por paixão e por amor. Eu acho que a profissionalização chegou no mesmo nível que chegou para o que era uma brincadeira, de uma diversão, um hobby, e virou uma profissão. Hoje tem pilotos de automobilismo virtual. Sim. Que ganham, vivem daquilo. Né? Hoje no Brasil o principal nome é o Gustavo Ariel. Ele é o cara mais expoente, assim, no final das contas. E tocou aqui o despertador. Vamos desligar. Ao vivo aqui, tudo ao vivo. Mas é o cara mais expoente hoje em dia, o Gustavo Ariel, porque ele é um piloto que ganhou vários campeonatos nacionais, campeonatos internacionais, está disputando lá fora. Tem o Suélio Almeida também, que é um outro nome. É porque o pessoal muitas vezes não conhece o Suélio, porque ele andou aqui no Brasil, em ligas brasileiras, 2017, 2018. Na época ele corria como Suélio Chuchu Brendo. Aí depois ele virou Suélio Almeida. E é um cara que tá lá fora também. Essa era outra coisa que eu ia comentar.
Quando a gente brincava ali nos joguinhos, né, no Phantom, no Mega Drive, que você tinha ali alguns, até mesmo em outras plataformas já mais consolidadas, você às vezes colocava um nickname lá, né, um nome, um apelido, uma coisa. E hoje isso, as pessoas estão colocando os próprios nomes para poder ter essa identificação de piloto de automobilismo virtual, porque hoje dá hoje já tem um status já consolidado disso. Constrói o seu nome. Né? E o Sueli é um caso disso, que ele foi morar no Canadá porque ele foi fazer uma especialização em piano. Isso em 2018, 2019. E ele foi construindo a carreira dele lá como pianista, mas principalmente como um piloto virtual, um coach virtual. E hoje em dia ele tem um protótipo Radical, se eu não me engano ele comprou. E ele correu, no começo do ano, teve as 24 horas de Daytona e tem aquela prova preliminar de Mazda, com o MX-5. E ele correu a prova do MX-5, ele junto com uma outra moça. Então o Suélio e o Ariel também são talvez os grandes nomes que a gente tem hoje em dia. Posso estar sendo injusto com alguém, mas são os dois que me vêm na cabeça nesse momento. E sobre a questão do nickname que você falou, é uma coisa que eu sempre bati na tecla, porque tinha muito piloto que utilizava nickname. É interessante, às vezes, você colocar um segundo nome, por exemplo, na Copa Truck, tem o Kleber Electric. Electric não é o sobrenome dele, mas conjumina, fica legal. Você correr com um nome só é esquisito. E no virtual tinha muita gente que colocava um nome. Então, vamos pegar o Luiz aqui, que é dentista, aí dentista veloz, alguma coisa assim, faz um nickname assim. Pô, é um troço sem sentido. Se você quer colocar João Fulano, tudo bem. Mas hoje em dia, cada vez menos tem gente utilizando nickname. E eu acho que eu fui muito chato nisso também, de falar, para de usar nickname, tem que usar teu nome, valorizar, para os amigos verem, para a família ver, bater o olho e saber personificar aquilo. Não é eu não quero botar meu nome, que eu tenho vergonha que descubra que sou eu, né? Não é um robô hoje é o contrário, né? O cara fala, não, eu quero botar meu nome porque eu quero escalar o meu nome lá e ter o meu nome lá publicado, né? Então, e até para mim eu acho mais fácil narrar. Em vez de você narrar o nickname, você narrar o nome da pessoa. Sim. É o fulano que vai brigando com o Beltrano, o fulano que tá pressionando o ciclano. Até porque, assim, o nickname, ele despersonifica a pessoa. Né? Ele tira... Não, quando você coloca o teu nome, é o teu nome andando no ambiente virtual. Antes era um nome virtual no ambiente virtual. Você não é nada lá. Você é um fantasma virtual lá andando. É bem por aí mesmo. Eu acho que... E o fato, por exemplo, esses dias, final do ano, encontrei conversei com o Nascimento, Neto Nascimento. Sim. Né, ganhou lá o estoque. Então tá lá o nome dele. Então você encontra pessoalmente aquela pessoa que você vê no ambiente virtual ganhando prova e tudo mais, né? O Neto acho que dá para se dizer que foi um dos primeiros grandes nomes do virtual. E tá há muitos anos nativo. O Neto, me lembro de 2009, 2010, o Neto já tá no virtual e andando bem. Na época na GTR Brasil e foi evoluindo. Ele começou no Race 07, ou até em outros simuladores, pode ser. Mas me lembro dele do Race 07, depois R-Factor, aí depois o Game Stock Car, e foi indo. E tá aí. Eu acho que é um dos casos mais longevos, acredito que é um dos pilotos mais longevos no automobilismo virtual andando em alto nível. Ó, e se você não conhece, vai lá no Instagram dele, Neto Nascimento, tem lá, ele é embaixador da Extreme Sim Racing. Da Extreme, né? E aí lá tem a última volta, a volta que ele ganha a prova da Stock Car virtual. É a última volta, assim... Se você perdeu o fôlego vendo uma corrida de verdade, você vai perder o fôlego vendo aquela última volta. E o Neto é um cara que ele já deve ter mais de 40 anos. Ele já andou de Porsche, porque foi campeão uma vez de um torneio da Porsche, já andou de Porsche. Agora, sendo campeão do estoque, se eu não me engano, os pilotos vão andar de turismo nacional. Ele ganhou uma vaga para turismo nacional. Vai fazer um treino de turismo nacional. Então é isso, sabe? Olha o quanto que o automobilismo virtual propicia, e não só para pilotos novatos. Novatos na idade, no caso, né? Então, o Neto é um cara das antigas e que também plantou a semente dele lá nos primórdios e está colhendo hoje em dia. O que eu acho mais legal assim, de tudo é a possibilidade, por exemplo, se eu tenho o simulador em casa, eu ando em qualquer pista do mundo, de dia ou de noite, a hora que eu quiser. Sim. E se tem campeonatos, eu posso estar aqui no conforto da minha casa disputando uma prova lá, sei lá, na Bélgica... na Alemanha, em qualquer lugar do mundo, sem precisar sair da minha casa, e às vezes disputando com pilotos reais de categorias que são disputados no mundo inteiro. Eu acho essa parte ela é mais fantástica para mim, mais democrática
de tudo, apesar de você ter níveis de equipamento, mas, cara, com qualquer um você chega ali e pode andar. Vai andar lá atrás, vai andar na frente, não importa. Você consegue misturar todas essas pessoas. Essas nuances, né? Exatamente. Isso é muito legal. E você acaba conhecendo pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. E eu sou uma testemunha disso, que o virtual, quando eu comecei a viajar com as corridas reais, a cada lugar que eu ia, eu tinha um amigo, eu tinha uma pessoa de referência, eu não ficava pagão. Se eu precisasse de alguma coisa, eu conhecia alguém. E isso acontece até hoje. Ano passado teve uma situação bem legal lá em Campo Grande, que tinha um pessoal que já tinha narrado um campeonato que eles faziam entre amigos. E todos eles, ou praticamente todos, são de Campo Grande. E quando eles souberam que eles iam pra lá, eles fizeram um churrasco pra eles se juntarem, mas me chamaram lá e tal. Não, você tem que vir fazer um churrasco. O motivo fui eu, no final das contas, do churrasco. O motivo da união, no caso. Não tô querendo me achar, mas já que ele vai estar aqui, aquela coisa de curitibano de... Sim, nunca claro. vou... vamos marcar. Aí, não, dessa vez, já que o Rodrigo vai estar aqui, então vamos fazer alguma coisa. Bacana. E isso acontece no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, São Paulo, enfim, qualquer lugar que eu vá hoje em dia, que tem autódromo, tem alguém que mora na cidade, que me conhece do virtual, ou que eu conheço, gente que às vezes vem de outras cidades para turistar aqui em Curitiba, e daí, pô, quero te conhecer, podemos sair, podemos fazer alguma coisa, quero te dar um abraço. Cara, isso é fantástico. O automobilismo, ele tem, e eu vou além, ele tem me proporcionado esses encontros, né, de você estar fazendo alguma coisa pelo automobilismo, né, você tá aí, tá narrando, tá fazendo o teu trabalho, mas de qualquer forma tá dando voz a uma paixão de várias pessoas. E quando a gente vai para um autódromo, você começa a encontrar as pessoas, o acolhimento que você tem é muito legal. Parece um mundo que as pessoas estão ali sempre com a mesma vibe de pilotar, se divertir, a paixão é a mesma. Eu tenho encontrado isso nos lugares que eu chego. Isso é muito gostoso. Falando de... Ano passado terminou na MBR e na Copa Truck. Para esse ano, qual é a tua caminhada para esse ano? Qual é a tua trajetória para esse ano? Na Eleven TV a gente segue desde o começo do ano, desde o dia 7, alguma coisa do tipo, já teve transmissão. Para agora no Carnaval, e o Carnaval tem uma pausinha. E esse ano o Carnaval foi muito ingrato para o automobilismo também, né? Porque joga muito para frente o calendário. As categorias, né? São todas começando mais tarde. Então, tem algumas que já começavam em março, mas tem umas que estão começando um pouquinho mais tarde por causa disso. Mas, por enquanto, seguiremos juntos na Copa Truck, né? E também no Marcas Brasil Racing. E a Copa Truck esse ano, eu tô bem animado, assim. Eu quero falar também do MBR, mas falando primeiro da Copa Truck em ordem alfabética, para não dar ciúme. Porque a Copa Truck, ela tá com uma expectativa de 40 caminhões. Nossa, é um absurdo, né? 40 caminhões largando juntos. Não vai ter separação. Até... tentou-se a possibilidade de separar, mas por enquanto vão ser os 40 caminhões largando juntos. É um absurdo que eu fiz uma exclamação de... É fantástico. Incrível. Incrível, né? É assim, porque a gente vê ali... Vou dar um exemplo. Cascavel de Ouro, que eu falei na abertura do programa. 55 carros. Agora, 40 caminhões fica uma outra coisa, uma outra dimensão. Na última etapa em Goiânia, no ano passado, largaram 37 ou 38 caminhões. E Goiânia é uma pista que tem uma reta muito, muito larga, né? E muito comprida, melhor dizendo. E lá da cabine eu olhava assim pro lado e não parava de passar caminhão. Era caminhão. Lindo de se ver, lindo. E esse ano, disputando a tapa, vagas, as equipes se maquinando aqui e acolá e compra a vaga de uma e tenta negociar com a da outra, e reforços muito interessantes chegando. Então vai ter mais uma presença feminina esse ano na categoria, além da Bia Figueiredo e da Débora Rodrigues. Não vou falar aqui porque eu não sei se já foi anunciado quando a gente terminar o podcast, mas tem o filho do Felipe Giafone que vai correr, o Nicolas, que eu acho que foi uma decisão acertada dele de vir para cá. Então não deu certo lá fora, em vez de ficar tentando bater cabeça, gastar dinheiro que não tem, não, volta para cá, já tem um caminhão fechado, os patrocinadores, boa parte dos patrocinadores do pai também vão patrocinar o filho, então vai ser um piloto profissional aqui. Talvez não vá mais poder disputar lá fora, mas vai criar uma carreira e vai se sustentar aqui. Hoje? Eu acho que ele deve ter no máximo 20 anos. Você veja, a decisão de você vir cedo para uma categoria dessa é que você tem a possibilidade de andar 20 anos, 30 anos numa categoria dessa. Se quiser. Já visto o Wellington Cirino, que está desde os anos 90, o Roberval Andrade, que está 25 anos lá,
A Truck é uma categoria que você pode ficar muitos anos, e se for parafraseado aí com a Fórmula Truck, tem o Pedro Mufato com 84 anos correndo. E ganhou prova no passado, hein? Disputando o título. Então você consegue ter uma longevidade maior, você consegue se tornar um profissional na Copa Truck. Então eu acredito que foi uma decisão muito acertada dele. E tem outras tantas novidades, mudanças de equipes, caminhões novos sendo montados nessas equipes, a Volkswagen, claro, vem muito forte, a equipe Mercedes, a SG também vindo muito forte, o Arthur Scherer, piloto da Turismo Nacional, vai correr agora na SG. O Arthur, quando esteve aqui, ele deu entrevista, conversou com o Melhor Volta aqui, e aí depois ele falou assim, cara, tem umas novidades aí para o ano que vem, mas eu não posso falar. Daí encontrei ele no final do ano na Turismo, né? Uhum. Falei, é novidade? Ele assim, ainda não posso falar. Aí encontrei ele de novo nas 1000 milhas. Ele assim, tô quase podendo falar. E aí semana passada ele anunciou a ida pra... Dia 8 de dezembro eu tava sabendo disso, mas não por ele. Por uma outra pessoa que, também não vou dizer a fonte, mas uma outra pessoa. Eu falei, mas o Arthur, tem certeza? Não, mas essa pessoa era muito crível, não tinha como não acreditar nela. Porque eu falei, ele vai fazer essa transição, sair da Turismo Nacional para vir para cá. Então as pessoas hoje em dia olham a Copa Truck, os pilotos, como uma ótima plataforma de negócios, uma ótima plataforma de você conseguir se relacionar. E se você for ver o setor que corre a Copa Truck, que é o setor do transporte, é fantástico, porque 100% de toda a produção nacional passa pela roda de um caminhão, passa em cima de um caminhão. Então, são diversas, centenas, milhares de empresas do ramo e que, não vou dizer que é fácil você captar um patrocínio, mas é uma gama muito maior, mais empresas que você consegue relacionar ali. Ano passado, em Interlagos, foram mais de 50 camarotes da Copa Truck. Tinha camarote saindo pelo ladrão. Eu nunca vi Interlagos daquele jeito. Eu vi assim, eu não pude ir naquela data que correu a Copa Truck, a NASCAR e a HB20, se eu não estou enganado. Visitação na pista, visitação nos boxes, camarote. Diz que foi um evento para networking. Aí a importância de você ter categorias fortes, né? E a visão das empresas voltadas assim, mas o que tem a ver a minha empresa com corrida? Cara, olha a possibilidade de networking dentro de uma plataforma dessa. Vou fazer um parênteses, falando de um concorrente seu, assim dizendo, que é o site motorsport.com, que tem um podcast deles. E no ano passado eles fizeram uma entrevista muito legal com o Cacá Bueno. Ele fala de corrida, fala da carreira dele. Mas para quem gosta de marketing, da parte empresarial, do business da coisa, vale muito assistir. Porque o Kaká talvez seja um dos caras, hoje em dia, mais articulados nesse sentido e que mais soube explorar. Ele até tem uma empresa de marketing, que é a CB00, mas foi o cara que mais soube explorar essa questão de marketing e de relacionamento com empresas. E ele explicando custos, valores, um papo muito aberto. Então a galera, eu recomendo muito esse papo que foi no ano passado com o Cacá Bueno lá, o pessoal do motorsport.com fez. E o Cacá, é um cara que tá com 40 e tantos anos, correndo de Stock Car, agora vai ser dono de equipe. Piloto da Stock, piloto da NASCAR Brasil também, fechou com a NASCAR Brasil. Fechou com a RC essa semana. Tá para andar no Endurance Brasil também. Então é um case de grande sucesso. Sim, o Kaká, ele tem uma visão muito... assim, a gente precisa separar hoje... E uma das conversas que eu tive aqui, uma grande aula que eu tive, foi com o Rodrigo, da Drax, justamente sobre essa questão dessa visão do piloto, que antigamente o piloto era assim, sabia pilotar, era piloto. Uhum. Hoje o piloto, ele é um embaixador de marcas. Você agora é um embaixador de marcas também, né? Que tá cheio dos apoiadores aí. Exatamente, mas assim, você... E a gente tem que ter o cuidado na forma com que você coloca a marca, na forma que você trata quem está te apoiando. Porque você acaba virando um embaixador dessa marca. E lá ele fala muito sobre isso, sobre alguns pilotos que melhor desempenham isso, né? Se dedicam não só à pilotagem, não só à parte técnica, mas também à parte de comunicação. Tive aqui com o Flávio Negrão, que é hoje vamos dizer, o cara que acompanha o Zezinho Mugiati, o profissional que acompanha ele justamente nesse desenvolvimento da marca Zezinho Mugiati. O Zezinho Mugiati hoje não é só um piloto. O Zezinho Mugiati hoje já tem palestras onde ele profere alguns temas. Um cara super novo, né? Um gurizão. moleque. Não, piazão, né? Que a gente tem aqui é piazada, né?
E assim, então essa visão de um piloto atual, ele olha tanto para dentro do carro para pilotar, mas ele olha também para o entorno dele, para as marcas com que ele representa e como é que ele se comunica com o público, como é que ele se comunica, porque precisa disso. O público quer escutar o seu piloto, e quer ver ele falar coisa bacana, não quer ver ele, às vezes, falar gíria, às vezes falar do jeito mais descolado. Não, às vezes ele quer ver uma comunicação mais bacana, mais assertiva. E isso eu acho que começa a ter aí um novo tipo de piloto que também é comunicador de marcas, comunicador das empresas, de si mesmo, né? E o Kaká é um expert Eu me lembro nisso. quando eu era criança, passava propaganda na TV com o Kaká. E até hoje tem propagandas com o Kaká ou o Kaká Garoto Propaganda. Hoje em dia tem o Felipe Massa, ele tem um patrocínio de uma seguradora que ele aparece na TV. E outros tantos pilotos também que passam por isso. Então, não é só pilotar, você tem que pensar em todo esse marketing, você tem que pensar num todo, assim. Você ser um bom piloto é importante, mas tem piloto que não sabe se vender, né? E daí ele esquece de avisar que ele é bom e daí ele fica pra trás. Aqueles que são tem mais experiência, assim, né? Como eu. Sim. Né? Jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo, exatamente. Jovem há mais tempo é boa. Mas vi, às vezes, o piloto descendo do carro brabo, né? Naquele momento, às vezes até de raiva ali com alguma coisa. E daí ele descia do carro e já tinha um microfone na boca dele para ele poder falar alguma coisa e muitas vezes não saía uma coisa muito bacana. E aí você fala assim, o cara é mal educado. Não, aquele é um calor da emoção. Mas passado aquilo, a gente tem isso ainda hoje, mas passado aquilo, o piloto sabe que ele está rodeado hoje de câmera, Sim. de microfone, de celular, de uma série de situações que captam a essência daquele momento, e ele tem que estar pronto, ele tem que ter inteligência emocional para poder, naquele momento, falar alguma coisa Sim. que não desabe a sua carreira, entendeu? Que não tire créditos que ele acumulou, às vezes, durante um tempo aí. E antigamente, como você falou, tem pilotos que não se importam com isso. Então é importante você ter uma assessoria de imprensa. Tem alguns que não precisam ter assessoria, tem esse pensamento já, não vou ser mal educado e tudo mais, eu tenho marcas que eu represento. Mas tem uns que não tem isso e tá tudo bem. Mas aí o trabalho da assessoria ele é muito importante. E hoje em dia ainda tem pilotos daquela moda antiga. Me lembro até que no ano passado, no autódromo, não vou dar nomes aqui, mas tem um piloto que ele é piloto, preparador, e ele estava conversando comigo e sujando a mão lá, apertando o motor e mexendo nas coisas. E ele falou assim, putz, cara, tô conversando aqui contigo, mas, tô atrasado. Era, vamos dizer, 6:30 da tarde. Ele falou assim, 7:30 eu tenho que estar no restaurante tal, que eu tenho um encontro com 2 patrocinadores, porque eles querem fazer negócio juntos e eles precisam definir a cor do meu carro e sabe? Então, imagina, 1 hora antes de uma reunião importante para definir o 2025 do cara, ele tava lá apertando o motor, mexendo, tudo sujo, ainda tinha que passar no hotel para tomar um banho, para daí depois ir para essa reunião. No final das contas, deu tudo certo e tal, ele conseguiu fechar o patrocínio, encaixou. Então tem ainda essa galera graxeira que põe a mão na massa. E que, um caso disso, falando do MBR, que a gente também vai entrar, é o Cezinha Bonilha. Cezinha é um cara desse que tá lá e suja a mão de graxa e pilota muito bem, ao mesmo tempo também tem a escola de pilotagem lá em Londrina, então é um cara muito polivalente. E até seguindo, falando desse momento, bom momento do automobilismo, a gente falou da Copa Truck, que vem com 40 caminhões, mas o MBR também é uma categoria que está vindo muito forte para esse ano. E eu acredito que todas as categorias estão vindo muito bem para esse ano. Poucas são aquelas que estão vindo fracas. A Stock Car, por exemplo, o pessoal achou que ia vir meia dúzia de carros, 20 e poucos carros, já lotou, vai ter 30 e tantos carros. E o MBR para esse ano traz uma novidade, que é o MBR 2000, que é o motor 2.0. Isso que eu ia perguntar. Eu vi o carro lá em Londrina. Londrina, isso foi a apresentação do carro, primeira vez que a gente viu o carro. E o MBR 2000, olha, ficou muito legal, porque você continua dando ainda espaço ao preparador, que é o medo que muitos têm de, poxa, mas o preparador... Não, o preparador ainda vai conseguir trabalhar, porque você tem coisas que são comuns. Eu não vou me lembrar todos os itens, mas você vai ter o bloco que você vai comprar, a injeção é comum, daí você vai ter a flange, vai ter o volante da embreagem, vai ter escapamento, várias coisas que são comuns a todos, e daí vai fazer mais ainda valer a experiência de um preparador de conseguir, dentro daquela limitação, tirar o melhor desempenho. Porque você tendo um motor 1.6, que era o que era utilizado até então no MBR como motor único, e agora vai ter o 2.0 e também o 1.6, lá no 1.6 todo mundo vinha
aqui assim e correr o risco de quebrar. Ainda que no ano passado foi um ano muito bom nesse sentido, que acharam um equilíbrio no regulamento, que tivemos poucas quebras na categoria. Então não era como a gente estava acostumado no passado a ver um 1.6 que quebrava muito. Então limitou-se algumas coisas, deu equilíbrio, alguns que estavam sobrando ficaram um pouco mais nivelados com aqueles que estavam para trás, e foi muito legal. E esse ano pro 2000... falando pessoalmente, não é falando como categoria, porque eu não sou assessor. Mas eu fico entusiasmado de ver, porque vai fazer com que os caras quebrem a cabeça. Então já foram, se eu não me engano, mais de 20 kits vendidos. Vai ter a galera... acho que foram 30 kits vendidos e 20 e poucos que vão correr. Porque teve gente que comprou o kit do MBR 2000 para correr em eventos como 12 horas de Tarumã, 1000 milhas, para ter um carro para andar em outros eventos. Mas no MBR 2000... Tem ali pelo menos uns 20 e poucos carros que vão correr, além da galera que continua no 16 válvulas. Então, certamente a gente está falando de entre 30 a 40 carros correndo por etapa. E uma categoria nova, uma categoria que começou em 2023, mas que está se consolidando, trouxe essa novidade, muita gente se interessou. Para fazer um paralelo para a galera entender mais ou menos, é como a Turismo 1.4, que também você tem ali o motor, você pode utilizar o EconoFlex ou Flex Power, e daí você tem várias coisas limitadas, de comando, de cabeçote, disso, daquilo outro, de injeção, suspensão que é igual, e você tem que se virar com aquilo ali para tirar o máximo. Vale o talento do piloto e vale também a malandragem, no bom sentido, do preparador de conhecer. Você tinha um leque maior de coisas que você podia trabalhar e você conseguia discrepâncias muito grandes na pista. Muita disparidade. Hoje você dá uma afinadinha nesse leque, só você tem essa faixa para trabalhar, a coisa fica um pouquinho mais difícil de você ter muitas diferenças grandes. E é bom isso, né? Porque deve você ter um kit que ele tem um valor, que ele é em conta, perto do que você está acostumado a gastar, porque tinha gente que por final de semana de categoria 1.6, não estou falando só do MBR, isso anteriormente, antes do MBR, gastava mais de 100 mil reais, quebrava 2, 3 motores no final de semana. É muita quebra para 1.6, né? Então isso hoje em dia diminui as quebras, faz com que seja mais afunilado, o cinto, melhor dizendo, seja mais apertado, e a galera vai ter que se puxar um monte. A margem, na verdade, de diferenças muito gritantes, ela cai muito, né? Então, aí o que a gente tem expectativa? De um grid grande, com mais pilotos andando muito próximo, né? Mais brigas e surpresas ali. Então, antes você tinha 2, 3, 4 nomes que se destacavam. Talvez esse número de nomes suba para 10, 12, e aí você tem brigas realmente bem intensas no final de semana. Sim. É o que a gente espera, né? A expectativa está muito grande nesse sentido. E se a gente for falar de categorias assim, de turismo dianteiro, tem o MBR, que está muito legal. Aí você tem a Turismo 1.4, que vem agora com uma nova gestão para esse ano. Então, o Rodrigo Machado, que é o presidente do Autódromo de Tarumã, é quem está agora à frente na organização da categoria, e o seu Urbano, que foi o fundador, Urbano Silva, o fundador da categoria, ele vai ficar como diretor técnico, buscando alterações, buscando melhorias. E a 1.4 também vem se incorporando, esse ano vai andar 3 etapas em datas com a Copa Truck, que é muito importante para a categoria começar ganhar esse fortalecimento. Então, tem essa categoria, tem a HB20, que tem o público dela, que também é um gentleman driver. Tem pilotos novos, pilotos que saem do kart, que passam pela HB20 para alçar outros voos, para ir para outras categorias. Então, isso falando de tração dianteira. Tem a Turismo Nacional, que a gente não pode esquecer, está com um grid lotado e tem esse acesso para Stock Light, que é muito legal. Posso até esquecendo de outras. Em São Paulo, daí tem a Race Cup, tem a Gold Classic, que no caso a Gold Turismo, né? Com os Gol Bolinhas e os carros mais antigos de 1.6. Então tem um leque para todos os gostos. Para você que quer buscar algo mais profissional, quer buscar um hobby, você que está saindo do kart, tem para tudo quanto é gosto e todas as categorias fortes. Eu vi assim, à medida que eu fui me envolvendo com as categorias, eu fui vendo essa ebulição. Esse movimento de você ter grids que eu achava que eram grids até com poucos carros, de repente você vê 30 e poucos carros, 40 carros, 44 carros. Um formato, por exemplo, de uma Cascavel de Ouro que faz com 1.6, né, os carros da Gold Turismo. E acerta-se a mão de um jeito, especificamente naquela prova, à noite, então com a iluminação, temperatura um pouquinho mais baixa. Abre a inscrição
e de repente em 2 dias acabou a inscrição, não tem Nós mais. temos hoje em dia no Brasil 2 autódromos que podem receber corridas noturnas. Olha que maravilha. Tem o Velopark, que eu assisti pessoalmente na estreia como ponto 4 ano passado, e foi muito legal. Tem agora a Cascavel. Tem o Autódromo de Cuiabá, que tá para sair em 2026, que também vai ter iluminação noturna. Olha o momento. Interlagos, né? Que Interlagos, teve 1000 milhas. Olha o momento que a gente está vivendo do automobilismo. E eu acredito que isso ele é potencializado. A gente tem... Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, que sente falta de Bernie Eccleston, mas eu acho que a Liberty Media ela tem uma influência gigante no mundo inteiro do automobilismo, gostando deles ou não, achando correto ou não o que eles fazem. Mas qual que é a principal categoria? Qual que é o referencial? Está no topo da cadeia. A Fórmula 1. Se a Fórmula 1 cresce, se a Fórmula 1 tem público, e até estou desviando um pouco do assunto, mas esses dias eu estava vendo um vídeo de uma corrida filmada das arquibancadas de 2004 da Fórmula 1, em Interlagos. 2004 a gente tinha o Massa no grid, tinha o Rubinho, Pisonia, se eu não me engano, estava correndo, o Zonta também. Então, vamos dizer, de 2 a 4 pilotos brasileiros correndo na temporada. E vários lugares vazios na arquibancada em Interlagos. Hoje em dia é nego saindo pelo ladrão. 200, 300 mil pessoas lá, sem piloto brasileiro. Então, a Liberty conseguiu popularizar mais o automobilismo, e existe a geração Drive to Survive, que uns gostam, outros não gostam, começou a gostar do automobilismo, e isso começa com a Fórmula 1 e vai descendo para as outras categorias, porque a pessoa ela começa a acompanhar a Fórmula 1, aí ela vai ver uma Fórmula 2, uma Fórmula 3, aí já começa a descobrir o automobilismo nacional. Tem a Stock Car, tem a Copa Truck, e por aí vai. Então todo mundo acabou se beneficiando disso, sabe? Essa análise que você fez aí, eu fiz com quem essa análise? Acho que eu fiz com o Dave Cris aqui. Muito em cima de uma entrevista do Rica Perrone, falando sobre o Senna e sobre os outros brasileiros que vieram. E aí, assim, a gente estava numa geração que era acostumada a ver o Senna, a ver o Piquet, a ganhar prova, depois viu ali o Massa ganhar algumas provas, o Rubinho. Mas, então nós tínhamos um público que era apaixonado pelos pilotos brasileiros e pelos brasileiros na Fórmula 1, né? Começando lá com o Emerson, né, dos pilotos brasileiros que começaram. Uma vez que a gente não teve mais resultados, que a gente acabou ficando sem pilotos na Fórmula 1, esse público acabou não indo mais acompanhar, acabou não frequentando mais autódromo, algumas categorias até subiram. E ridicularizavam até. Exatamente. Se você for ver ali de 2010 para frente, até 2020, o automobilismo brasileiro ficou meio naquelas assim, né? Patinando. E aí talvez esse momento da Liberty e essa promoção, hoje, independente de ter um brasileiro, a Fórmula 1 é um esporte que gera uma expectativa das pessoas irem para assistir. Né? Então, não só no Brasil, mas no mundo todo. Vai ser maior ainda, e é uma expectativa minha, com o Bortoleto na pista. Né? Como um brasileiro andando nessa nova Fórmula 1 que já tem um acesso maior às pessoas, mais democrática, vamos colocar assim. Tem pessoas que não viram o Senna correr, mas hoje gostam do Hamilton, gostam do Verstappen. Independente disso, agora tem um brasileiro correndo. Sim. E isso melhora muito o ambiente de negócios para o automobilismo de uma forma geral. Claro. Né? Você tendo um brasileiro num topo de pirâmide, de uma categoria que é o topo de pirâmide, você mexe tudo. Né? No final de semana a gente teve a volta de ter um brasileiro andando na NASCAR, né? Com o Elinho. Apesar de ser um cara extremamente consagrado já nos Estados Unidos, na Indy, mas a NASCAR é outro lugar que faltava para ter um brasileiro. E deu uma baita audiência no canal oficial da NASCAR isso. Exatamente. Então a gente carrega com a gente 1 milhão, 2 milhões frouxo de pessoas que vão assistir simplesmente por ter um brasileiro lá. Né? E é muito legal você ter essas possibilidades de ter brasileiros andando em todas as categorias do mundo. Eu acredito que isso, a chegada do Bortoleto, ela vai puxar. Mas só para terminar antes o que eu estava falando de como a Fórmula 1 ela vai daí capilarizando por outras categorias, isso respinga no virtual também. Que é um cara que eu queria pilotar, mas putz, eu sou meio Durango aqui, eu não tenho como ser piloto. Mas tem o tal do automobilismo virtual.
Ah, o Verstappen tem um simulador. Pô, como é que é isso? O Verstappen também é um expoente hoje em dia de simulador. O cara tem. Ele se atrasa pra corrida porque tá no simulador. Andando, Agora ele cortou um pouco isso, mas teve vezes que ele ficou até de madrugada e tinha que correr no outro dia. Então, isso acaba também respingando no automobilismo virtual. Mas com a chegada do Bortoleto, mas com toda certeza isso vai dar um gás. Eu espero que não queimem ele, que as pessoas sejam justas com ele, que não seja aquela análise passional, porque a gente sabe da limitação que existe no carro da Sauber. Né? É um carro que vem de alguns anos sofrendo. A Sauber, às vezes, tem alguns lampejos, mas é um carro que, talvez desde que terminou a temporada de 2009, ali, com uma parceria da BMW, a Sauber sempre vem sendo uma equipe mais ou menos. Então, com alguns anos melhores, 2012, tem até aquele pódio no Kobayashi, alguns poucos e esparsos resultados, e a expectativa é para ano que vem com a Audi, que também não vai ser um grande milagre, eles não vão chegar ano que vem ganhando corrida, mas é uma equipe de fábrica que pode colocar uma grana legal, aportar um bom valor e fazer a coisa acontecer. Já teve caso de dar errado isso. A Honda, nas tentativas de ter equipe na Fórmula 1, não deu certo. A Toyota, na tentativa de ter equipe de Fórmula 1, era o maior orçamento na época e nunca deu certo, não chegaram a vencer. Pode ser que aconteça a mesma coisa com a Audi. Mas eu acredito que com a Audi vai ser diferente, porque em qualquer categoria que a Audi se predispõe a participar, historicamente eles andam bem. E isso vem desde os anos 60, 70, 80, na época da Auto Union ainda, que eles eram muito bons. E eles fecharam os demais programas de motorsport deles ao redor do mundo para focar na Fórmula 1. Então eles não têm mais GT3, no Rally, se a memória não me falha também, eles fecharam o programa. Várias frentes que eles tinham de motorsports, eles fecharam para canalizar energia para a Fórmula 1. Então eles não vêm para brincadeira. Compraram toda a Sauber nunca tinha tido um movimento como esse, era uma equipe que já tinha feito parcerias com outras marcas e tal, mas que nunca tinha sido vendida completamente. E no final do ano passado a Audi foi lá e comprou totalmente eu acho que inclusive é uma medida até para a própria Audi se proteger, assim, não tem nada nesse espaço que não seja meu, então eu posso mexer em tudo. Exatamente. Né? Isso garante a ela uma autonomia total sobre tudo que está acontecendo. Então, se der certo, é 100% deles, se der errado, também é 100% deles, né? E assim, a gente tem que dar um tempo pro Bortoleto maturar, com certeza. Vem com essa hype. Pô, foi campeão da Fórmula 3, campeão da Fórmula 2. É tudo diferente. Mas vamos com calma, porque a gente teve um Piastri e um George Russell, que também foram campeões de Fórmula 3 e Fórmula 2 consecutivamente, foram para a Fórmula 1. E não chegaram ganhando no primeiro momento. E olha que eles sentaram em bons carros. O Russell não. O Russell ainda ficou 3 anos na Williams ali, passando um perrengue para depois chegar na bonança, que não foi tão bonança, que veio o carro novo da Mercedes, que não era essas coisas todas. Mas já venceu corridas e tudo mais. Piastri também já venceu corridas, mas sentou num bom carro que era da McLaren. Sim, exatamente. O Bortoleto não. Ele vai andar lá no guiso da cobra e vai ter que ir aprendendo, ganhando quilometragem. Então a gente tem que ser muito justo. Acho difícil ele ter um resultado de pontos na primeira etapa. Que nem o Nasser, por exemplo, quando estreou em 2015, que chegou em 5º lugar, pontuou com a Sauber na primeira etapa. Mas é uma porta de entrada, uma Sauber que já foi porta de entrada para Massa, já foi uma etapa para Felipe Nasser. Eu lembro do Nasser. Ele veio, assim, a gente sabia, era um piloto talentosíssimo, né, até a Fórmula 2. Vice-campeão na Fórmula 2. Vice-campeão, estreia na Fórmula 1, faz um baita resultado e depois a equipe não entrega mais. Sim. Né? Quer dizer, não é o piloto que não consegue mais andar. Não, a equipe não ou ela entregou, ela começou bem, as outras equipes começaram às vezes abaixo um pouquinho, e aí quando as outras equipes começaram a acertar carro, a organizar, aí a distância aumentou. E aí não consegue mais resultado. E primeira etapa de campeonato da Fórmula 1 é sempre uma loteria. Se você olhar historicamente, tem gente que pega pódio numa primeira etapa e nunca mais pega. O Magnussen é um caso desse. Exatamente. Ele conquistou o pódio em 2014. Se eu não me engano foi 2014. Ele conquistou um pódio, que ele foi para fazer a temporada de McLaren, conquistou na estreia e depois nunca mais foi pro pódio. Então tem várias situações como essa, pelo que você falou. Às vezes a equipe, os adversários estão com algum problema e tal, depois a casa vai se ajeitando e daí não pega mais no breu. E eu acredito que esse ano pro Bortoleto é ganhar experiência, ganhar ritmo de jogo, condicionamento físico, que vai ser muito importante. Ele tem um companheiro de equipe que mesmo nunca tendo pegado um pódio, que é o Hülkenberg, que tem muito valor e se não tivesse, não estaria até hoje na Fórmula 1. Deve ser um cara muito bom de feedback, um cara que entrega muito na parte técnica para as equipes. E talvez tentar sugar um pouco do Hülkenberg, que não tem uma carreira tão longeva assim mais, ver o que ele consegue aprender e tentar andar pau a pau ou, quem sabe, até ser melhor. Mas eu acho que a palavra que você usou no começo de toda essa explicação é a paciência, não só do Bortoleto, porque assim, a gente sabe que ele é um baita piloto e que ele vai aprender e que ele vai se desenvolver.
mas do público. Não é um Ayrton Senna, não é um piloto, não é um... É muito diferente o momento. Por exemplo, lá o Senna testou na Williams, testou na Toleman, testou na Brabham, e por questões de contrato, de posição, foi para Toleman. Com o braço que ele tinha, com a competência que ele tinha, ele superava algumas diferenças de pista e teve grandes resultados. E numa época também muito mais desigual da Fórmula 1. Exatamente. Né? Muito mais quebras também. E teve resultados. Hoje é muito difícil você andar na frente sem um equipamento bom. Né? Você tem hoje, para mim, um nivelamento muito grande de pilotos, um ou outro com grande destaque, Hamilton, Verstappen, coloco aí no segundo plano, aí você falou o Piastri, o Norris, Russell, Leclerc, e depois vem vou usar um termo normal, assim, de um nível muito grande de pilotos. Eu não vejo ninguém muito abaixo, né? Tendo um carro, vai andar. Antigamente era mais comum isso, você ter um piloto que ele não era bom, pagava, andava, o nível era do primeiro pro último colocado, às vezes 6, 7 segundos de diferença. Hoje em dia você tem classificações que dá menos de 2 segundos o primeiro ao último. Então a Fórmula 1 ela tá num nível de confiabilidade muito grande. Sim. Os equipamentos estão muito confiáveis, não quebram. É raríssimo você ter alguma quebra. E isso mudou muito nessa era híbrida, né? No começo quebrou, mas depois disso você vê equipamentos muito confiáveis. Eu me lembro, eu criança, até adolescente, de ver muita quebra de câmbio, quebra de motor. De repente saía, virava uma espiriteira. Hoje em dia não tem mais isso. Você não vê mais esse tipo de situação. Então tá tudo tão parelho. E as equipes chegaram num nível tal de desenvolvimento de motor, por exemplo, que não tem muito mais para onde ir. E às vezes é tentar superar alguma coisa no chassi, alguma coisa ali nisso ou naquilo. De asa, de chão. Um detalhezinho muito pequeno. Mas todo mundo tá muito parelho. E até é ruim isso para uma equipe nova que vai entrar. Qualquer equipe que venha a entrar na Fórmula 1, vai ter a Cadillac, porque o sarrafo está muito igual. Você tem as discrepâncias, claro, uma Sauber não vai andar que nem uma McLaren, uma Red Bull e por aí vai. Mas é uma galera que pode fazer ponto aqui, acolá, pode, entendeu? E é muito circunstancial. Não é como antigamente que... Ontem eu tô lendo aquele livro do Reginaldo Leme que saiu, e ele falando do campeonato de 90, se eu não me engano, do Senna, que o Senna teve 89... metade da temporada, ele até no presente momento ali, ele tinha quebrado. Então ele tinha, numa temporada de 16 etapas, umas 6, 8 quebras. Imagine. Aí tinha os descartes, eram 5, você vê como era a coisa, eram 5 etapas descartadas no ano. Então de 16 provas, eles descartavam 5, 11 resultados eram contabilizados. Hoje em dia nem descarte tem, porque não existe mais a necessidade, porque não se quebra tanto. Exatamente. Antigamente quebrava para boné, então tinha que ter esse descarte de resultado. Então, na época era uma coisa, hoje é outra. Antigamente era fácil o Ayrton Senna colocar 1 segundo no segundo colocado, 1 segundo e tanto no segundo colocado. Hoje em dia ninguém faz isso. O máximo que você consegue fazer é um meio segundo, numa condição de chuva, talvez uns 7 décimos, 8 décimos. Né? E assim, a gente tem que entender que, por exemplo, a Fórmula 1 são 20 carros, né, são 20 pilotos. Essas vagas são disputadíssimas, não só pela competência de um monte de pilotos que fica numa peneira ali que não tem ainda onde colocar, e uma disputa de dinheiro, porque tem gente com muito dinheiro querendo uma vaga na Fórmula 1 e essa vaga não abre, né? Você tem ali pilotos, vou dar um exemplo de outro brasileiro, o Drogovic, né? Tá ali como piloto da Aston Martin, de piloto reserva, quando pode vai lá testar o carro, mostra bons resultados, mas não tem assento para ele na Fórmula 1. Pode ter o dinheiro que tiver, não tem um assento. Percebeu que o dinheiro diminuiu um pouco a influência também nos últimos tempos? Sim. Faz diferença, mas diminuiu um pouco a influência. Eu não vi o Bortoleto falar de dinheiro. Fala assim, ele tá precisando de patrocinadores. Até ontem na apresentação não vi nenhuma grande marca diferente assim no carro. Então me parece que até pela questão do teto orçamentário, que vai diminuindo cada vez mais e apertando cada vez mais, o dinheiro já não faça mais tanta diferença, alguns milhões que o piloto traga. É bom, óbvio. Se até o Sérgio Pérez, uma Red Bull, tinha que levar patrocínio, é bom. Mas volta-se a levar em consideração também o talento e o que aquele piloto pode oferecer num médio prazo, num longo prazo. Então eu tenho esse pensamento, assim, eu tenho visto a Fórmula 1 mais ou menos desse jeito. Não podemos ser ingênuos dizer que não precisa de dinheiro. Sim, claro. Mas eu acho que diminuiu um pouco
o quão importante é não estar mais prevalecendo tanta grana assim. Tuas expectativas para 2025 nas categorias internacionais mais famosas aí, Fórmula 1, Fórmula Indy, e nas categorias nacionais fazer um apanhado geral rapidinho. Olha, Fórmula 1 vai ser um páreo duro pro Verstappen. Tem que ver como que vem a McLaren, porque a Red Bull vem num momento de desmonte muito grande e eles já estão começando a focar no ano que vem na entrada da Ford como fabricante de motores. Isso é uma coisa muito legal também, né? A gente falou da Cadillac, mas tem Ford chegando como montadora para fazer o motor da Red Bull. A Cadillac vai entrar, mas por enquanto com o motor Ferrari, depois eles vão fazer o motor deles. Então são várias montadoras envolvidas. Mas eu acredito que esse ano não vai ser um ano de tantas evoluções. As equipes estão naquele ano de transição que acontece na Fórmula 1, né? Vão meio que levando ali do jeito que dá, empurrando com a barriga. Só que o carro da Red Bull não era o melhor carro já, né? E o Verstappen ele foi campeão, dessa vez foi aquele campeonato conquistado, aquele no braço, na estratégia. Assim, ele ganhou o campeonato no começo. Que nem o Button em 2009. Abriu vantagem no começo, depois a galera chegou e ele foi administrando. Se ele não começa bem o campeonato no passado, ele não chegaria, não disputaria. Aí viria. E daí pega uma questão também da inexperiência do Lando Norris. O Piastri também acho que ainda não está no nível para brigar por campeonato. Pode ser que se torne um desses nomes. Mas é difícil fazer uma previsão na Fórmula 1. Você acha que o Hamilton estreia bem na Ferrari? Porque a Ferrari não ofereceu o carro nem para o Leclerc, nem para o Sainz ano passado, à altura de competir tanto com a McLaren quanto com a Red Bull. Era um carro de lampejos, né? Às vezes ia bem, numa pista ia bem. Olha, é difícil dizer, mas eu acredito que a Ferrari... O Hamilton não vai ganhar de cara com a Ferrari. Pode ser que eu queime a língua, né? Mas eu acho que ele vai estar num carro melhor do que era a Mercedes, por exemplo. Só que a gente tem que levar em consideração que ele está com 40 anos. Já não é mais um garotão. Pode estar com um excelente preparo físico, mas ele não tem muito mais tempo de carreira. Não sei se ele vai ter tempo para esperar a Ferrari tentar ser alguma coisa. E historicamente, se for olhar, a Ferrari ela nunca foi uma super equipe que ganhou tudo. A gente ficou mal acostumado de 2000 a 2004, quando ganharam tudo. De 99 a 2000, né, 2004. Porque antes disso, a Ferrari era um título aqui, outro título lá. Era uma equipe que ficou anos num jejum também, entre 79 e 99. Então a gente ficou mal acostumado com a Ferrari. Eu vou te contar qual seria o meu sonho se eu pudesse mudar alguns bancos ali Meu sonho seria ver o Alonso na Red Bull, dupla com o Max Verstappen, e ver o Drugovich na Aston Martin sobrando um banco ali. Mas eu acho que traria uma novidade ali na frente de alguém para, de fato, apertar o Verstappen do jeito certo. Com o mesmo carro, com o mesmo... Vamos dizer que num cenário perfeito a Red Bull abrisse uma vaga e o Alonso fosse pra lá. Será que o Alonso toparia? Porque, querendo ou não, o Alonso, eu acho um baita num piloto. Pode ter os defeitos que tem. Mas... Que é onde ele também tá confortável. Exato, ele vai lá e vai chutando cachorro morto. Não tem resultado, é a equipe. Tem o resultado, sou eu, né? Sou bonzão, verdade, sou o Alonso. Tá certo. Então, será que ele toparia com 43, 44 anos que ele vai fazer, toparia ir para uma Red Bull e talvez tomar uma salva do Verstappen? Porque até então, em tudo quanto é lugar que ele andou, ele era bom. Na época, com o Hamilton ali em 2007, ele teve um pé de igualdade com quem mais? Acho que só, né? Foi a única época que ele teve algum pé de igualdade, porque de resto eu não me lembro dele ter algum companheiro que bateu de frente. O Raikkonen em 2014 não foi páreo, depois ele foi companheiro do Button. Às vezes o Button terminava à frente, mas era aquela época de draga da McLaren. Então, fora isso, o Alonso sempre foi, sou o Alonso. Pegar ele a única vez que ele pôs com um cara top foi o Hamilton em começo de carreira. Então, não sei se ele toparia também. Mas, terminando para falar de Fórmula 1. Então, acredito que o Verstappen, esse ano, se for para ser penta, ele vai ter que ser muito brigado. Vai ser um campeonato disputado, não vai ser fácil como foi 22 e 23, vai ser pior do que 24, talvez equivalendo a 21, mas não disputando com alguém, disputando com o carro. O que a Red Bull vai conseguir oferecer nas melhorias do carro do ano passado com os problemas que tinham, que eles vão conseguir oferecer agora. McLaren, acredito que eles podem ter um bom conjunto, o motor é bom, o carro também parece bom, mas ainda falta um pouco de experiência para os dois pilotos, e o Norris, não sei, mas eu não sinto confiança nele para ser um campeão.
Talvez um dia seja um Button, que conquiste um título. Eu acho, mas falta alguma coisa no Norris. Eu acho que esse ano o Max Verstappen rivaliza mais com o Norris ainda do que com o Hamilton. As pessoas estão esperando uma rivalidade muito grande com o Hamilton. Eu acho que o Hamilton não chega a fazer, mesmo com a Ferrari, bem não chega a andar. Eu acho que o Norris continua sendo a grande pedra no sapato, mas aí vem esse detalhe. Talvez ainda ele não tenha a pegada do campeão ainda, e a frieza que tem o Verstappen. O Verstappen é um caso, gostando dele ou não também, é um caso de um cara que é um gelo, assim, né? Ele é uma situação bem diferente. Você olha pra cara dele, você vê que é diferente, o jeito que ele corre e tudo mais é fantástico. Não sou fã do Verstappen, mas é porque eu acho muito curioso uma pessoa que tem a mesma idade que eu, já tá lá, tetracampeão da Fórmula 1 e tudo mais, né? Falando de Indy esse ano vem aparentemente sem brasileiros, a não ser nas 500 milhas de Indianápolis com o Hélio. O Hélio é um cara que ele tem efemérides assim que marcam a carreira, e eu tô falando isso já faz um tempo, que esse ano ele vai fazer 50 anos. E ele faz 50 anos sempre em maio. Já pensou se ver o Penta, ele com 50, no ano dos 50 vem o Penta? Pode acontecer. E andando com o número 5 ainda? Vamos torcer pro número. E a equipe agora vem com uma parceria com a Ganassi. E a Ganassi anda muito bem em Indianápolis. Sim. Mesmo que às vezes não chegue até o final, a Ganassi, o Dixon tem várias poles, são 5 poles, se eu não me engano, e uma vitória em Indianápolis, que não traduz a grandeza do Dixon, mas tem o nome dele lá. Mas a Ganassi todo ano é favorita naquela pista. Não tem ano que ela não seja boa em Indianápolis. Então é ficar de olho para ver o que o Hélio pode aprontar. E a temporada vem agora com motor híbrido em todas as etapas. Palou é o cara a se olhar, tá vindo num momento muito forte na carreira. Tiveram outras mudanças em equipes menores ali e tudo mais. Tem a chegada da Prema com o Schwartzman e com o Callum Ilott, que são pilotos, uma equipe europeia de muita tradição nas categorias de base que vai para lá e que torce para que tenha uma história diferente do que aconteceu com a Carlin. A Carlin, que era uma equipe super tradicional na Europa, foi para a Indy e não conseguiu emplacar muito. E a Prema, eu acho que ela vem com uma outra cabeça e pode fazer a coisa dar certo. Então a Indy deve ter uma temporada bastante equilibrada, continua o mesmo carro, mais um ano do DW12 que já teve aerokit, daí depois virou IR18 nesse novo kit e continua lá. É um Frankenstein aquele carro que se mantém super bem até hoje. Você acha que teria espaço para uma equipe brasileira na Indy? Não. Não? Grana, né? Grana, esse é o grande problema. Mas seria legal. O Hélio deu uma entrevista também no motorsport.com falando que, pelo jeito, ele tentou alguma coisa com o Felipe Drugovich e o Drugovich meio que ele falou, ele tem que parar de ficar olhando para a Fórmula 1, é a escolha de cada um, não vou julgar a escolha do Drugovich. Parar de olhar para a Fórmula 1 e olhar para outras coisas. E eu acho que o Drugovich tinha que ser um cara meio Nasser, assim, que tinha que começar a olhar o Endurance e focar lá. Então pensar em Cadillac, já fez algumas provas pela Cadillac, focar nisso para tentar construir a carreira dele ali, sabe? No Endurance. Falando das outras categorias a nível mundial, o Mundial de Endurance, que está muito legal também. Agora vai ter a estreia da Aston Martin, motorzão V12, coisa linda. Vai ter presença de brasileiro, Dudu Barrichello vai correr na Aston Martin, fora os demais brasileiros que participam do campeonato. Foi a grande novidade dele largar a Stock para poder... E você viu como vamos dizer, algo parecido com o do Nick Giafone, né? Tava lá nos Estados Unidos, aí faz um downgrade na carreira que é vir pro Brasil, para depois voltar para a Europa. Então, no caso do Dudu, ele começou nos Estados Unidos, foi para a Europa e depois veio para o Brasil, voltou para a Europa. Quem sabe não pode acontecer a mesma coisa com o Nick. Sim. Então, tá lá fora, volta para o Brasil, ganha um dinheiro, alguém nota ele e vai andar lá fora. Pode acontecer. Então, o Mundial de Endurance é um campeonato muito, muito legal da gente olhar. Tá muito bacana, porque você tem os dois grids fortes, protótipos são quase 20 correndo, GT são quase 20 correndo. Incrível. No Brasil, Stock Car, uma incógnita, não dá para saber como que vai ser com esse carro novo. Se a gente tivesse o carro antigo, eu já botava minhas fichas no Meinha ou na Vogel com o Casagrande. Mas dá pra gente continuar colocando no Meinha as fichas. Quantas evoluções o Meinha já viu e sempre tá competitivo, né? Então acredito que o Meinha é sempre um nome forte pra gente olhar. Torço pra ver um Andreas Mateis voltando a ser competitivo, porque o Andreas... depois que saiu da Red Bull, teve alguns momentos um pouco mais difíceis, depois voltou a brigar, mas Thiago Camilo é a mesma coisa do Hélio Castro Neves, já venceu 3 vezes a corrida do milhão, é o cara mais vitorioso em atividade na Stock Car e não tem nenhum título. Parece um pouco a história do Hélio, mas na Stock Car eu acredito que tem que ficar de olho no Meinha, olhar o Andreas.
olhar também a equipe Vogel, com o Casagrande, e ver as equipes novas. O Átila com a escuderia Bandeiras, que não vai chegar ganhando corrida, acredito eu, logo de cara, mas é um projeto mas é que a como longo carro prazo. novo, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Tudo pode eu me acontecer. lembro daquela corrida inaugural de 2009 da Stock Car, com um carro novo. Foi uma loteria danada, foi uma baita corrida bem diferente. E quem ganhou, inclusive, foi o Action Power, que daí depois pegou fogo o caminhão e tudo mais, né? Teve aquele episódio bem fatídico. Copa Truck vai ser muito legal de analisar, porque todo mundo tá querendo ver como é que vai ser a Bia na categoria Pro ela, né? Sai da Elite. Na Elite tem uma galera boa chegando e gente boa que disputou o título ano passado e que continua nesse ano. E 40 caminhões na pista. Então é um grid repleto, um grid muito cheio, que vai ter bastante disputa e não dá para apontar. Claro, tem o Giafone favorito, tem o Roberval favorito, o Beto Monteiro voltando depois de uma cirurgia que muita gente pensou que ele não ia voltar mais a correr. Tinha gente aposentando já o Beto. E o Beto vai voltar a correr. Na Elite tem o Taborda, tem o Pedro Perdoncini, que estava mostrando um bom ritmo. Quem sabe chega alguém novo aí para surpreender também. Então são alguns nomes. No caso de turismo nacional, uma categoria que eu acompanho meio por cima, assim, não acompanho muito, mas pô, tem 34 carros e eu vejo as confirmações, são 34 se eu não me engano, ou mais, e eu vejo as confirmações e é só nome bom participando, só nome bom vindo correr. Ali é uma categoria que ela é muito pegada, justa, né? Muito pegadinha. Stock Light também voltou a inchar, voltou a ter um bom grid, volta a ter o nome Stock Light, que é muito bom, porque Stock Series não tá com nada. Assim. Mas categoria que corre na Stock Series. A antiga Stock Light. Por que já não chama de Stock Light, né? O Twitter, né? A gente tá no X, o antigo Twitter. Entendeu? É mais ou menos isso. Bem isso. Então a Stock Light acho que volta a ficar fortificada, todo mundo pensando na Stock Car, porque as categorias estão dando esse incentivo que acontece lá nos Estados Unidos, que nem o Road to Indy, e ali é um Road to Stock. Então você corre na Turismo Nacional, você foi campeão, ganha vaga na Light. Foi campeão na Light e ganha vaga na Stock. Um caso desse, o Zezinho Muziati foi campeão na Light, tá andando na Pro Series. E agora o Arthur Gama fatura a Light, vai para a principal. Sim. O Hernani Kuhn ganha a Turismo Nacional, vai para a Light. Então, o Gama é um cara para ficar de olho. Eu me lembro, ele andava no virtual, mas eu me lembro dele na 1.4. É um cara já, um piloto bom, andou na NASCAR Brasil, andou bem também na NASCAR Brasil. Cara forte. NASCAR Brasil também, vamos ter que falar da NASCAR Brasil, com certeza. A categoria, ano passado, o que nós vamos dizer de 2024 da NASCAR Brasil, né? Cara, assim... Fantástico, incrível. Foi incrível e assim, eu acho que esse ano ainda vai ser mais. Sim. Tive uma conversa aqui com o Thiago Marques. Que inclusive foi muito boa, tá de parabéns, assisti o papo, foi uma baita conversa. O Thiago é um cara cabeça, um cara que tem uma visão de negócio muito grande e fazia tempo, por correria, que eu não parava para assistir nenhum papo aqui, tinha assistido esporadicamente. E eu comecei a ver, eu fui o primeiro like, a primeira visualização, eu olhei e falei, pô, deixa eu ver aqui. Falei, vou ver uns 5 minutinhos e paro. Quando eu vi, tinha acabado a entrevista já, cara. E foi muito legal o papo, ele contando os bastidores. E até aproveito para te parabenizar pela entrevista, porque a tua evolução também é muito nítida, ver um cara que é dentista, ele não é um profissional da comunicação, mas que tá evoluindo, tá aí andando já com as próprias pernas, tem patrocinadores, tem apoiadores, e foi muito legal esse papo. Então a NASCAR, ela ano passado fechou no circuito oval, que foi também um presente que eu tive, um privilégio que eu tive de poder narrar aquela final no oval, um negócio que era inimaginável assim, e a repercussão que deu e tudo mais, foi uma baita de uma audiência, lá fora também o pessoal comentando, saiu na Europa, saiu em tudo quanto é canto, e eu, agora sem falsa modéstia, eu fico muito feliz de ter feito parte dessa história, porque... tá na história, não tem outra palavra. Exatamente. Então, quando as pessoas forem assistir a primeira transmissão que teve da NASCAR Brasil no Oval em 2024, vai estar a minha voz lá, cara. Voz lá. Então, pô, isso é um presente, é uma coisa linda, é uma coisa que eu tenho um orgulho gigantesco de ter feito parte. E esse ano, mesmo que eu não faça toda a temporada da NASCAR, faço algumas etapas esporádicas, eu narrei a final do Campeonato Brasileiro, que foi um Tarumã, demais também o final de corrida, e o Vitor Gens campeão. E o campeonato do overall, que foi daí o campeão Gabriel Casagrande junto com o Alex Sage. E as corridas muito legais lá no oval. Cara, foi um esforço. Eu pensei até que o Thiago ia contar sobre isso. Me dá um tempinho. Cara, sexta-feira chovendo, sábado chovendo, domingo chovendo, bem quando tem uma etapa em oval. Imagina só. E o pessoal não conseguiu fazer treino direito. E não é chuva, né? Choveu de lavar, né? E assim, de manhã a gente acordava nublado. Começava a chover.
Aí chovia a manhã inteira, e depois de tarde parava, de noite abria o tempo, ficava lindo o tempo, abafado lá em Curvelo. Depois chegava no outro dia de manhã, chuva. No sábado de manhã, eu cheguei e daí eu fui lá nos boxes e tal, ver como é que estavam as coisas e a pista lavada. Aí tava o Alexandre Lagana, que é até um cara pra trazer aqui, ele trabalha lá na NASCAR Brasil, e o Lagana pegou assim a chave do bolso, tá fazendo alguma coisa? Eu falei, não, então eu vim ajudar a secar a pista. Ah, eu vi que você foi dar uma volta na pista. E a galera, isso que foi muito legal, essa coisa humana, todo mundo irmanado no mesmo propósito. Então foram vários carros andando na pista. Eu tive a oportunidade de dirigir o carro elétrico, nunca tinha dirigido, e ficamos andando lá, e nem uns bobos, pra ajudar a secar a pista. Ia fazer parte da história, essas pessoas que são anônimas, que também estavam ali ajudando. Aí teve a corrida. No domingo, uma indefinição, porque tinha uma previsão de chuva para tarde. Adiantou-se todo o cronograma. E no fim do dia, no sábado, nem sei se podia falar isso, mas estavam até levando em consideração talvez fazer a corrida no circuito misto. Só que não ia dar tempo de arrumar todos os carros. De você reconfigurar para circuito misto. Impossível fazer isso. Então, o pessoal ia correr com um carro de acerto no oval no misto. E eu não vi ninguém fazendo nenhuma objeção contra isso. E tava também todo mundo pensando, vai dar certo, vai rolar a corrida, não vai chover. O pessoal não tava levando muito em consideração. E no domingo de manhã, cheguei na pista, dessa vez eu não ajudei a secar. Mas quando eu cheguei lá, tinha caminhão, tinha carro, tinha gente, tinha de tudo andando. Eu nunca vi tanto carro, tanto caminhão, de tudo. Tudo quanto é coisa andando na pista pra ajudar a secar. Ajudar a secar pra ter a corrida. E aquele tempo meio brusco e tal, os carros parados no meio da pista ali. E eu tava lá no meio da pista olhando assim, e a galera andando pra secar. Aí não, vai dar pra ter a largada. Vamos sair correndo pra transmissão. Fui lá pra cabine e teve a primeira. Daí a segunda era pra ser de tarde, adiantaram o cronograma pra ser mais cedo, perto da hora do almoço, um pouco antes do almoço. E chegou às 2 da tarde, abriu um solão, bicho. São Pedro ficou bem feliz, gostou acho que da corrida, não choveu nem de manhã nem de tarde. Mas daí de tarde já não tinha mais a corrida, teve só a cerimônia de premiação lá. Mas eu acho que o mais legal dessa corrida do oval, além do esforço de todo mundo, primeiro do proprietário, o Marco Túlio, que é um cara que trata que nem uma joia o autódromo lá, o Circuito dos Cristais. Mas o esforço de todo mundo, cara, todo mundo irmanado nesse propósito de fazer a coisa acontecer, foi emocionante de ver. Tá ali, acho que todo mundo tava naquele sentimento de, eu tô vivendo a história, eu tô fazendo parte, eu tô testemunhando, eu tô escrevendo a história. E isso foi o mais legal daquele final de semana da NASCAR. Então, se essa foi a última etapa, se o último resultado é o que fica, todo mundo vai com esse gás e vai com essa energia pra 2025. E esse ano vem renovado porque tem as 4 equipes, são 4 novas equipes, com cada uma com 6 pilotos fazendo parte. E só tem piloto bom aparecendo inscrito, só tem piloto bom vindo fazer parte. Então a NASCAR ela vai se firmando como uma das principais categorias do Brasil e com um selo muito forte que é o selo NASCAR Brasil. O selo NASCAR, né? O que o Thiago falou assim, era uma categoria que ela vinha para ocupar um espaço entre o kart e uma categoria de ponta de turismo. Ela hoje se coloca como uma das opções de categoria final de turismo. E essa mudança, ela é muito interessante no sentido de negócios, porque ela não é um intermediário, ela é final. E aí você pode botar ficha lá, porque ela vai aparecer piloto, vai aparecer patrocinador. Pô, vai ter Cacá Bueno, pentacampeão da Stock Car. Gabriel Casagrande, tricampeão da Stock Car. Tô falando só de campeão que eu me lembro da Stock Car. Fora campeões de outras categorias que vão andar lá também. Fora os campeões da NASCAR que estão andando lá. Então é fantástico o ano da categoria. Não tem... Aproveitando para fazer a última pergunta para a gente poder ir embora, senão daqui a pouco o meu diretor ele diz assim, vai me dar a bandeira preta e nós vamos ter que entregar o carro antes da hora aqui. Qual foi a tua melhor volta narrada em 2024? Já que você não pilota. Cara, foi a volta, tá no meu Instagram, no @oRodrigoVicente. Final de prova em Tarumã da NASCAR Brasil. Na verdade tem duas, né? Teve a Copa Truck em Campo Grande, foi muito legal. A última volta do Cirino brigando. Mas eu vou colocar, porque definia campeonato e teve uma relargada naquele formato, estilo NASCAR mesmo, que você tem a relargada e você tem uma prorrogação. E foi assim, foi uma prorrogação e foi uma volta ou foram 2 voltas pro final. E o Vitor Gens ali na unha brigando, tá me falhando o nome do outro piloto que brigou com ele agora pelo título, mas aí tava tendo a definição do título da Challenge, que era o Victor Andrade com o Jorge Martelli, e o Vitor Gens brigando com um outro piloto, que eu não vou me lembrar o nome agora, pelo título da NASCAR Brasil. E, cara, tudo mudando até a última volta e fazendo conta, né? Tinha a Silvana, que é assessora atrás, e ela fazendo conta ali no papel, do meu lado o Serrato, o Tom Dan Miller, que é o representante da NASCAR nos Estados Unidos, e todo mundo assim naquela, o que vai ser? Então, acho que aquela foi a volta
mais legal que eu narrei pelo contexto. Tiveram outras voltas legais. Teve uma final do MBR em Londrina que também foi muito bacana, uma baita de uma disputa, mas é porque ali valia o campeonato. Era a volta final da temporada. Foi o final da final mesmo. Final. E naquele momento o estilo NASCAR, de prorrogação de um último ato. Então aquela volta no ano passado foi muito boa. E eu espero que esse ano tenha outras tantas grandes voltas para narrar e poder colocar a voz nos títulos dos pilotos, nas conquistas de cada um deles. Maravilha. O microfone é teu. 1 minuto para você. Não, eu quero agradecer sempre a você pelo convite, agradecer ao pessoal do automobilismo virtual que acompanha, que prestigia, agradecer as oportunidades que vêm surgindo, que vão acontecendo, as pessoas que nessa caminhada vão abrindo as portas, vão confiando no trabalho. E vamos que vamos, 2025 eu brinco, é o ano do futuro, né? Parecia tão longe e já tá aí, a gente tá vivendo 2025, é um ano que tem muito para ser bacana no automobilismo, e espero que eu possa fazer parte de grandes momentos do automobilismo, tendo a sua companhia, tendo você também nos autódromos. Com certeza. E a gente vai fazer vaquinha, eu e o Luiz, pra gente andar na Cascavel de Prata, né? Se não derem uma vaga a gente vai fazer uma vaquinha pra gente andar lá, E é isso. Então, obrigado, Luiz, obrigado a quem acompanhou, tamo junto. Valeu. E para você que acompanhou até o final essa baita entrevista com esse cara que para mim é sensacional, um exemplo na profissão, já segue lá o Instagram, o Rodrigo Vicente. Quem gosta de automobilismo virtual já segue lá, Eleven TV. Isso aí. Nem fiz esse jabá, né? É verdade. Pois é, eu vou fazer então. Segue lá o Eleven TV, já se inscreve aqui no Melhor Volta, já compartilha esse conteúdo com quem gosta de automobilismo, acompanha os nossos vídeos antigos, né? Nossas outras entrevistas, tem muita coisa boa e a gente se encontra no próximo programa. Thank you.